dizer, vereador, que eu acho que o depoimento de ontem entra para a história da Câmara Municipal de Niterói. Porque não me recordo há tempo quando uma CPI parlamentar de inquérito dessa casa convocou e chamou para depor um agente público de tamanha notoriedade na cidade, como é o caso do ex-presidente da Emusa e ex-secretário de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, o senhor José Bocarzel. O que a comissão fez ontem é o que a população espera de nós. É chamar aqui os empresários que virão na segunda-feira, os agentes públicos que já começaram a vir e que certamente virão outras vezes, virão outros, para darem as suas explicações sobre o sistema de transporte na cidade de Niterói, que é um sistema altamente criticado pela população. Criticado por dois fatores principais. Primeiro, pelo serviço. A população usuária do transporte coletivo, a população que usa ônibus, reclama com exaustividade do serviço prestado, do desconforto, da falta de regularidade. E segundo, reclamação também, todos fazem, com relação ao elevado preço da tarifa no município de Niterói. E aqui a gente já perguntou para os dois depoentes que já vieram, e certamente vamos perguntar para os outros, até tentar obter uma resposta. Por que a tarifa em Niterói custa a mesma coisa que a tarifa no Rio de Janeiro? Em percursos, vereadora Tânia, muito menores. Temos linhas em Niterói que não rodam, vereador Emanuel Rocha, 5 quilômetros. Vossa Excelência apoia uma relevante indicação nessa casa que fala sobre isso. Porque a questão do transporte é uma questão que está diariamente na vida da população. Então a gente tem, e é fácil de discuti-la com cada cidadão niteroense, porque é ele que sofre com os problemas diários do transporte público na cidade. E aí, nós, fazendo densas, prolongadas e profundas análises nas documentações que já recebemos, até para elaborarmos as perguntas para os depoentes, e depois, posteriormente, a análise dos depoimentos de quem veio aqui prestar os seus esclarecimentos, a gente chega à conclusão que já existem algumas coisas que a gente pode considerar erradas no sistema de transporte de Niterói, vereador. E muitas dessas questões foram objeto de perguntas para o senhor José Roberto Bocarzel no dia de ontem. Perguntas como: o projeto de transporte da cidade, desde o PIT do João Sampaio, passando pelo PDTT do prefeito Godofredo Pinto, vereador Paulo Eduardo, até chegar ao plano Lerner, do ex-prefeito Jorge Roberto Silveira, ele tem uma meta, que é a criação dos corredores viários de exclusividade dos ônibus. Todos esses planos, todos eles, vereador Leonardo, falam sobre isso. É a política de transporte que a cidade adotou. É uma política válida. Eu converso muito isso com o vereador Paulo Eduardo. Tira ônibus da rua, diminui o engarrafamento, reduz o tempo do percurso. O próprio presidente do CETRES, vereador Galo, assumiu isso no seu depoimento para essa comissão, quando falou que o corredor na Alameda reduziu o tempo de percurso naquela distância de 47 para 23 minutos na média. E essa é a política de transporte da cidade. Isso consta no edital de licitação, da licitação feita no passado. E consta como obrigação do poder público nesse edital. E aí nós perguntamos para o senhor José Bocarzel, que acumulou a Secretaria de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte com a presidência da Emusa, e o vereador Galo perguntou para ele por que ele tinha o título de supersecretário, dado pelo próprio ex-prefeito Jorge Roberto Silveira, porque o seu arcabouço de atribuições era muito grande. E nós perguntamos qual é a porcentagem que foi implementado nesse plano de transporte na cidade. E o secretário, o ex-secretário Bocarzel, disse que não fez nada, que não implantou nada, que não concretizou nada, porque a cidade tinha que dar atenção para os graves problemas que passavam com relação às chuvas. Surpreendentemente, também não deu atenção para os desabrigados que estão até hoje no BI. E aí eu fico me perguntando
valor da tarifa em 2,75, será a mesma tarifa, a mesma planilha para os próximos 20 anos, porque o contrato de concessão estabelece um reajuste anual de atualização através do valor do índice do IPCA. Ora, se a política de transporte da cidade é implementar os corredores, que vão diminuir o tempo, consequentemente diminuindo o tempo, vai diminuir o desgaste dos insumos, de combustível, de pneu, de óleo, enfim, de tudo, de mão de obra. Ou seja, vai haver uma diminuição do custo do transporte. Essa diminuição, vereadora Tânia, pelo atual contrato de concessão, não passa em hipótese alguma ao usuário. Vai se reverter somente em lucro para o empresário. Esse é um dos grandes problemas desse contrato de concessão que foi assinado. E aí tem uma questão a mais que eu estava analisando nas planilhas, vereador Henrique. A planilha base para a tarifa de 2,75, que é que consta do edital, ela faz uma projeção de receitas e de despesas dessas empresas. De despesas, uns insumos, com a mão de obra, ou os impostos. E de receitas, somente com a passagem. No campo receitas acessórias, de publicidade, de aluguel de ônibus, de venda de patrimônio imobilizado, nas receitas acessórias, na planilha que gera a tarifa de 2,75, estão todas zeradas. Não entram no cálculo do valor da passagem, vereador Henrique Meira. E isso é um grave problema, sim, porque isso significa que todo esse ganho que as empresas têm com atividades várias, mas advindas da principal, que é o transporte de passageiro, eles não são revertidos para o usuário, mas são revertidos apenas em lucro para o empresário. E essas são questões que a CPI tem se depreendido muito, são questões relevantes, porque o grande objetivo da CPI, meu, de Vossa Excelência, do vereador Galo, que ontem teve um papel importante, fez perguntas relevantes, teve uma postura de cobrança firme do depoente. O que nós queremos é isso, é a melhoria do serviço e a revisão do valor da passagem. E vamos atacar sim essa questão do edital de licitação, porque um edital que dá 50% da sua pontuação para quem tem garagem e para quem tem conhecimento do sistema, é um edital que favorece as linhas que já operam. E isso é evidente. Isso é evidente. E nós vamos, no decorrer da investigação da CPI, aprofundando esse nosso entendimento para chegarmos às conclusões finais do nosso relatório. Então, agora, uma coisa me chamou a atenção ontem, vereador Henrique, em que pese que eu acho que foi um fato histórico. Acho que nunca nessa casa, pelo menos na história recente, os vereadores chamaram numa CPI um agente público da relevância que foi, de importância, o senhor Bocazel para o governo do Jorge, assim como vamos convocar outros. Vamos ouvir amanhã o senhor Marcolini, vamos ouvir amanhã o senhor Filipe Branco, ex-presidente da EMUSA, do governo do Godofredo Pinto, e ex-presidente da Fundação Municipal de Educação. Me chamou a atenção a forma com que o senhor, o depoente, muitas vezes se esquivava das respostas mais concretas. Ora, jogou muitas responsabilidades para o ex-presidente da Trânsito, o Marcolini, quase todas, diria eu, e nós vamos poder fazer a devida análise se isso está correto ou não amanhã, no depoimento do Marcolini, porque muitas coisas, como o Casel disse que ela começou do Marcolini, e me causou certo espanto o desconhecimento da matéria de uma pessoa que foi durante 4 anos secretário e que anteriormente a isso, em governos passados, desde 1988, exerceu relevantes cargos na cidade de Niterói. Ora, o número de ônibus do município, se eu não me engano, foi perguntado a ele pelo vereador Galo, o senhor Bocazel não soube muito bem responder. O número de ônibus mais grave de Niterói, a questão da Araçatuba, que é uma questão que me chama a atenção.
concessão. O valor da passagem ele errou. Ele falou que a passagem era 2,50 e depois se corrigiu e passou para 2,75. A Araçatuba, uma empresa que opera duas linhas relevantes no município de Niterói, vereador Pastor Ronaldo, as linhas 30 e as linhas 47, ela operou durante 6 meses sem participar de consórcio algum. Ela só entrou no consórcio Transnit no dia 7 de dezembro, sendo que o contrato de constituição do consórcio é dia do aniversário do vereador Beto da Pipa, me lembra ele. Sendo que o consórcio é formado no início de maio. E a concessão passa a operar nova dia 14 de junho. Ora, pode até ter uma justificativa para isso. Mas o ex-secretário de Trânsito e Transportes não saber e não conhecer a justificativa, vereador Leonardo, é um pouco estranho. É um pouco estranho. Assim como perguntas com relação à fiscalização das empresas. Quantos fiscais são? Quantas multas são aplicadas, vereador Leonardo Rocha? Não houve resposta concreta. Evidente que muitas das perguntas, o senhor Mocasel respondeu que não eram da alçada dele. Era da alçada. Só para registrar a presença do vereador Paulo Baqueira e a vereadora Priscila Lancete. Está aqui grafia para registrar a presença dos dois vereadores. Obrigado. Óbvio que muitas das perguntas, o senhor Mocasel falou que não era da alçada dele, vereador Paulo Eduardo. E citou uma série de ex-dirigentes municipais do governo anterior como responsáveis por licitação, por formulação das planilhas, por estudos técnicos. E eu hoje, conversando com o vereador Henrique Vieira e com o vereador Galo, nosso relator, estou apresentando em conjunto com eles, na reunião da CPI de amanhã, requerimentos convocando mais 6 pessoas. Convocando o senhor Marcos José Guimarães, que é o ex-presidente da Comissão de Licitação, o senhor Elcio Muniz Dias, segundo o senhor Mocasel também era da Comissão de Licitação, o senhor Hamilton Pitanga, ex-secretário executivo do prefeito, segundo o senhor Mocasel, exerceu atribuição importante, porque fazia uma espécie de diálogo entre ambas as secretarias, todas as secretarias que participavam do processo de licitação. O senhor Bruno Navega, ex-procurador-geral do município, segundo o senhor Mocasel, foi importante os pareceres da Procuradoria-Geral no sentido de aferir a legalidade dos editais de licitação e dos contratos de concessão. E os senhores José Maria Gemelo e Acir Lopes dos Santos, segundo o senhor Mocasel, são os responsáveis pelas planilhas de custo do município de Niterói. Na verdade, por que nós queremos ouvir essas pessoas? Porque a comissão tinha um entendimento inicial de que muitas dessas atribuições eram do senhor Mocasel. Ele veio aqui e falou que não, e citou essas pessoas. Então nós queremos ouvir essas pessoas para poder saber, olha, realmente era uma atribuição do senhor? Não, não era. E aí, nós vamos ter que ver qual é a falha. Você tem que falar, frisar bem isso, ó, o Mocasel. Claro, vamos frisar. Inclusive, Vossa Excelência está convidadíssimo para as reuniões, mas vamos frisar. E para a gente poder discutir. E mais do que isso, eu estou analisando, vereador Henrique, e já falo isso de público, ainda não com requerimento pronto, mas eu estou começando a estudar quais são os agentes do atual governo que eu vou propor a convocação. Porque em que pese que a discussão da licitação, do edital, do contrato de concessão, são discussões importantíssimas, nós queremos saber do atual governo, vereador Renato Caio, quais são as medidas que estão sendo adotadas na fiscalização dos transportes públicos da cidade. Então, eu já estou estudando, através do nosso material documental que já possuímos na Comissão Parlamentar de Inquérito, quais são os membros do atual governo que nós vamos convocar. E já vou propor o requerimento para votação na nossa reunião segunda-feira. Porque é importantíssimo ouvirmos os membros do governo passado, mas também é imprescindível fazermos aqui o depoimento
dos membros do atual governo, assim como é também dos empresários, que nós vamos começar a colher na segunda-feira. Eu quero lembrar uma coisa, que Vossa Excelência fala muito e eu repito, que eu considero importante, pode parecer repetitivo de nossa parte, mas tem que ser sempre reafirmado, porque isso dá credibilidade à investigação da CPI. Vereador, para concluir, Vou concluir, eu vou concluir, mas tenho certeza que Vossa Excelência escuta muita atenção à parte pela importância da matéria, mas eu vou concluir. Obrigado. Uma coisa que Vossa Excelência fala e que eu repito, é que nós sempre tratamos e continuaremos tratando todas as pessoas que vêm prestar o seu esclarecimento nessa comissão com o maior respeito possível. Não queremos aqui jogar ninguém contra a parede, não queremos aqui ridicularizar o depoimento de ninguém. Pelo contrário, temos tratado com muito respeito, com muita consideração, porque isso dá credibilidade para o resultado final da CPI. Isso faz com que o nosso relatório final seja um relatório que possa dizer as conclusões que realmente chegou, não é verdade, nosso relator vereador Galo? Então nós vamos continuar tratando com todo o respeito todos os depoimentos, como foi com o senhor Marcelo, presidente do CETRES, como foi com o senhor Locazel ontem, e como serão os depoentes daqui para frente. Mas eu peço desculpa pelo longo à parte a Vossa Excelência, estava no meu gabinete, o discurso de Vossa Excelência tinha começado, ainda não estava ouvindo, mas eu estava no plenário, mas eu estava no meu gabinete tratando de algumas coisas da própria CPI e estava ouvindo pelo nosso sistema de áudio interno. Queria parabenizar as considerações de Vossa Excelência, que Vossa Excelência faz considerações importantes, e eu quero reafirmar para a população de Niterói e para todos os demais vereadores presentes aqui, que a CPI tem feito um trabalho muito sério, continuará a fazê-lo e dará as respostas esperadas pela população. A CPI de Niterói tem trabalhado muito, todos os vereadores têm se dedicado com exaustão à Comissão Parlamentar de Inquérito de Transporte Coletivo. Falo em especial por mim, tenho dedicado hoje grande parte do meu tempo a esse trabalho que é desafiador, mas que tem encontrado apoio na população de Niterói, encontrado apoio na sociedade niteroense, e que nós vamos continuar todo ele com muita firmeza, com muita disposição e principalmente com muita transparência nas investigações, como tem sido feito até aqui. Queria mais uma vez parabenizar o depoimento, tantos depoimentos que eu já estou me confundindo, mas parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência, dizer que por um lado fiquei satisfeito de ver a Câmara de Vereadores de Niterói, através da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída nessa casa, cobrando explicações do ex-agente público no dia de hoje, fato que há pouco tempo atrás poderia ser considerado impossível, que a própria população não esperava acontecer. Mas a CPI se fez impor e os depoentes têm que vir aqui prestar os seus esclarecimentos. Por um lado, fico satisfeito por isso. Por outro, fico um pouco decepcionado porque as respostas foram pouco esclarecedoras. Mas os documentos recebidos até agora, e certamente os depoimentos de todas as pessoas que ainda irão escolher, haverão de esclarecer todos os nossos questionamentos. Obrigado, vereador.